Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar, onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje temos dois convidados. Vamos entrevistar a psiquiatra, médica psiquiatra, conselheira do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte e também presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Norte, e também conosco Rodrigo Oliveira, que já foi membro também do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Norte e atualmente é psicólogo do Hospital Universitário Onofre Lopes, ligado ao UFRN. Com eles, nós vamos falar sobre um tema muito importante: como se pode fazer, no meio desse caos que a gente está vivendo, de pandemia, para cuidar da nossa saúde mental. É o tema de hoje do nosso programa Espaço Cidadão, e começando pelas damas, eu dou as boas-vindas à Ana Lígia. Doutora Ana Lígia, seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Boa tarde, Robson, boa tarde, colega Rodrigo, boa tarde, internautas e telespectadores. Quero agradecer o convite, em meu nome, em nome da Associação de Psiquiatria. Também é um tema muito palpitante, é um tema que realmente requer uma reflexão profunda de toda a sociedade. Seja bem-vindo também, Rodrigo Oliveira, é o nosso Espaço Cidadão. Podem todos deixar permanentemente os microfones ligados. Muito obrigado pelo convite. É sempre importante estar discutindo sobre saúde mental, um tema que nunca perde sua relevância, né? E particularmente nesses tempos que vivemos. E, em nome do Hospital Universitário, estamos à disposição para contribuir da maneira que for possível. Muito bem. Eu inicio com a doutora Ana Lígia, né? Quais são as três principais observações que a senhora pode fazer a respeito desse momento que a gente está vivenciando agora, contexto de pandemia, sobretudo no momento onde havia tanta expectativa de que a gente já pudesse estar saindo desse problema, mas novas ondas começam, novos tipos de vírus, né, estão chegando, se apresentando, o caos se instalando mais uma vez. Então, como é que a gente pode lidar com tudo isso, tendo cuidado com nossa saúde mental? Olha, é importante ressaltar a chegada da pandemia, né, nos pegou de surpresa. Então, encontra uma comunidade que não estava preparada, tanto a comunidade civil como a comunidade científica. Basta lembrar que em 2005 tem um trabalho da Organização Pan-Americana de Saúde sobre o impacto de uma epidemia de grande magnitude na saúde mental. Veja que nem esta organização imaginou uma pandemia. Então, passado esse primeiro momento de choque, né, se percebe que a maior sequela da pandemia, uma das maiores sequelas, lógico que depois da vida, né, é a saúde mental, né? A repercussão, o impacto nessa saúde mental. Você fala dessa recaída. Nós, médicos, sabíamos que não seria rápido, já tínhamos essa previsão, no sentido que estamos tratando de vírus. Então, quando se trata de vírus, sabemos da mutação, basta ver a AIDS, o HIV, né? Então, 40 anos, não temos uma vacina. Temos já, graças a Deus, uma medicação de controle que permite o portador viver tranquilamente, mas para mostrar que o vírus não é algo bobo nem simples. Então, essa continuidade faz parte do mesmo ciclo. Claro, com os agravantes por comportamentos da própria sociedade. Então, esse impacto foi, eu acho que comparando a um terremoto de grande magnitude na nossa vida emocional, né? Porque aí nós vamos ter que conviver com medo, com a frustração, com a insegurança, com perdas financeiras, afetiva e até o luto. Né? Então, é importante esse panorama inicial, não é? Perfeito, né? Isso, complementando o que a senhora colocou, graças a uma parte da população que não adere ao comportamento adequado, mas também, de uma maneira muito significativa, parte, infelizmente, aos gestores
no plano federal da nossa saúde, né? A começar explicitamente, como se observa, a má condução de tudo isso desde o início, por parte do presidente da República, Bolsonaro, e por parte, especialmente hoje, do ministro da Saúde, que lamentavelmente está completamente perdido na condução de algo tão sério. Rodrigo, e eu gostaria de ouvir também você, né, suas considerações iniciais em relação a esse problema que a gente está vivendo, esse momento caótico e os impactos, né, que a gente sofre na nossa saúde mental, né? Coisa que nunca foi hábito permanente de nenhum de nós, de grande parte da sociedade, de ter cuidado com a saúde mental, mesmo sem existência de pandemia ou de epidemia. E hoje a gente vê mais do que nunca a necessidade de atentar para isso, de olhar para a importância desses cuidados. Boa tarde novamente. Eu ousaria dizer que, na verdade, a dificuldade em se cuidar, ela é mais ampla ainda. Ela não é só da saúde mental. Assim, de maneira geral, e eu falo o brasileiro tem pouco hábito de se cuidar, né? E quando nós nos vemos diante de uma situação como essa, né, uma pandemia absolutamente grave, né, com certas inconstâncias que são, sim, aumentadas, né, pela falha humana, né, por essa dificuldade de gerir um processo de cuidado de maneira organizada, né, e que atenda de maneira às necessidades do país e das pessoas que moram nele, priorizando a certos aspectos em detrimento de outros, a gente vê que na discussão em saúde mental já se previa, né, que em algum momento o adoecimento psíquico ele iria ficar mais presente, mais agravado, né, porque a questão do sofrimento mental é uma constante na natureza humana, em função dos estressores que estamos sendo colocados em contato. A partir daí, né, a pandemia e as consequências que vieram depois, as mudanças de hábitos absolutamente rápidas e abruptas, né, o uso de máscara, do isolamento social, né, da quebra de rotinas afetivas e familiares, né, tudo isso, e claro, sem ignorar e colocando em primeiro ponto a quebra da rotina econômica das pessoas, né, ou seja, as pessoas passaram a não conseguir viver com dignidade, né? Então, assim, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Alguns, sim, depois de 2 meses que a situação agravou, outros de imediato já perderam o emprego, né? E até hoje não se recuperaram. Já vamos para cerca de 15 a 16 milhões de pessoas desempregadas no país, além do aumento expressivo de pessoas desalentadas, que, uma vez desempregadas, já desistiram de voltar a se inserir no mercado de trabalho. Esses são fatores que, em conjunto, agravam a condição de saúde da população em geral, né? Então, aumentam-se os casos de depressão, de ansiedade, de angústia, tentativas de suicídio, tudo isso diante do que a gente está vivendo. Então, cada falha logística e estratégica é um ponto a mais, né, nessa dança louca, digamos assim, que a gente está vivendo nesse momento. Então, é absolutamente grave, né, com graves consequências que ainda perdurarão, infelizmente, né, uma vez sanada a questão sanitária principal, nós ainda teremos um eco aí de pelo menos 5 anos, né, das consequências no campo da saúde psíquica. Sem dúvida. E aí eu pergunto, do ponto de vista da psiquiatria, agora ouvindo a médica psiquiátrica, a doutora Ana Lígia, quais seriam os 3 principais problemas ou os 3 principais agravantes que prejudicam as pessoas nesse momento que a gente está vivendo? Vamos falar aqui nesses 3 pontos, depois vou ouvir o Rodrigo também, e na sequência a gente pode falar também sobre como lidar com isso, possíveis soluções, o que cada um pode fazer para minimizar esses prejuízos causados ao psicológico das pessoas, né? Então, doutora Ana Lígia, com a palavra para falar um pouquinho, por exemplo, sobre pelo menos 3 tópicos principais, né, que trazem esses prejuízos do ponto de vista da psiquiatria às pessoas que enfrentam nesse momento a pandemia. Bom, o maior prejuízo justamente foi essa ruptura entre o meio e o nosso eu, ou seja, o nosso psíquico, né? Isso é uma comunicação contínua, né? Um reflete o outro, né? Quando nós falamos até da inteligência emocional, nós vemos um indivíduo que vai lhe levar uma reação, essa reação vai chegar à sua comunidade mais próxima e depois à sociedade. Veja bem, na hora que chega algo que nos causa, na grande maioria, um estresse pós-traumático, que é o principal estresse que ocorreu,
O que é o estresse pós-traumático? É aquele trauma resultado de uma experiência em que nós sofremos uma ameaça de vida real ou alguém próximo. Veja, no nosso caso foram as duas situações. Todos estamos correndo este risco e também com pessoas próximas. Então, o estresse pós-traumático, ele nos traz consequência de vulnerabilidade, nos deixa mais vulnerável. Se não tratado, se não acompanhado, ele vai nos deixar vulnerável aos próximos estresses. Então, eu acho que um dos pontos críticos foi essa forma abrupta que a pandemia chegou, levando a um índice alto do estresse pós-traumático. Antes da pandemia, acho que só as pessoas da área da saúde mental ouviam falar em estresse pós-traumático, né? E hoje é o carro-chefe, porque dentro dele nós vamos encontrar a ansiedade, a depressão, a alteração do comportamento, para aumento do consumo de álcool e outras substâncias, tabaco, como também a violência doméstica. Já há estudo, né, da Organização Mundial, em alguns países, onde esse aumento está aí girando em torno de 30% a 35% da violência doméstica. No Brasil, eu não tenho dados, mas em outros países como a Argentina, Itália, Estados Unidos, já se tem alguns dados desse aumento da violência doméstica. Então, se para enumerar, eu diria, foi o choque inicial, o estresse pós-traumático, desencadeando essas alterações, principalmente comportamentais, e daí vamos ter, como falou bem o Rodrigo, um sofrimento psíquico que, se não tratado de forma coletiva, também vai ser o nosso próximo tema, vamos ter fortes alterações em áreas que já estava, podemos dizer assim, até avançando, como a questão do álcool, as drogas que sempre, vamos dizer assim, é uma ferida, né? Mas que havia todo um empenho. E agora, eu acho que é como se quase perde-se o controle dessas demandas. No meu ponto de vista, eu acho que esse é o fator mais agravante da pandemia no impacto à saúde mental. Mas na hora que a gente fala impacto à saúde mental, é todos os níveis, né? Se impacta no jovem, que tira seus sonhos, impacta no idoso que está isolado, né? E nos profissionais, do quem está em vida produtiva, também sofreu. Então, foi global esse impacto. Doutora Ana Lígia, antes de passar para o Rodrigo Oliveira, eu peço um comentário em relação a um tópico importante que a senhora falou, né, que é esse aumento da violência doméstica, essa violência dentro de casa. No entendimento da senhora como médica psiquiatra, isso, na verdade, foi causado por, digamos assim, uma maior convivência entre pessoas que talvez já tivessem essa tendência, mas antes não conviviam tanto, porque um estava trabalhando, outro estava fora, outro estava não sei onde, e aí quando você convive todo mundo, coloca todo mundo junto, meio que forçado, digamos assim, dentro de casa, isso aflorou de quem já tinha essa tendência, ou pessoas que já eram assim, mas não aconteceu atrito, porque também não tinha ninguém um perto do outro, né? O porquê isso aconteceu? Ou é questão da personalidade de determinados indivíduos que passam a agredir, né? E ali só teve uma situação mais oportuna para que isso viesse a acontecer. Veja bem, nós estamos lidando com frustrações, nós estamos lidando com impacto na saúde mental. Então, nós sabemos que hoje a nossa convivência, nossas famílias convivem em casas pequenas. Isto da classe, quase todas as classes. Nossos apartamentos hoje são pequenos, né? Nossas casas são pequenas. Apenas uma pequena parcela tem casas grandes, né? Confortáveis. Então, esse ponto que você ele trouxe é importante, passamos a ficar dentro de casa, e eu costumo ouvir dos meus pacientes assim, eu fui descobrir a minha família, né? Foi descobrir o defeito e o positivo da família. Teve aspectos positivos, mas também teve negativo. Mas vamos colocar aquilo que eu falei anteriormente, o aumento do consumo das substâncias. Lembra, no início da pandemia, as várias lives, na boa intenção da diversão, mas o consumo de álcool subiu. Quando eu tenho um aumento do consumo de álcool, às vezes, geralmente, eu vou ter uma parcela com um aumento de alteração de comportamento, né? Comportamento agressivo, comportamento irritado, não é isso? Acrescente os tendo problemas financeiros. Então, é quase uma receita bombástica, né? Então, acreditamos que esses foram os pontos de gatilho.
Claro que entre esses tem o transtorno de personalidade já existente, tem os que não têm o transtorno de personalidade, mas, digamos assim, se desesperou, adoeceu nesse momento. Então, são vários fatores. Mas eu acho que o que importa é a gente pensar que o quadro é esse, mas nós temos que buscar soluções. Hoje eu dizia para os jovens residentes da psiquiatria que se formaram hoje no João Machado, eu digo, olha, nós temos que ter esperança, nós temos que nos reinventar quanto saúde mental para poder atender essa nova demanda que nos foi apresentada, que é o pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Estamos conversando com a doutora Ana Lígia, médica psiquiátrica no Espaço Cidadão, e também com o Rodrigo Oliveira, que é psicólogo. E eu pergunto agora ao Rodrigo, em relação antes de você elencar, digamos assim, os 3 principais tópicos que são agravantes, né, que, digamos assim, intensificaram ainda mais essa situação de estresse que todos nós vivemos na pandemia, eu gostaria que você começasse respondendo com um comentário em relação a essa última participação da doutora Ana Lígia. Nesse caso, do aumento da violência doméstica, no seu entendimento, é por problema de algum transtorno de personalidade já existente, e isso se agravou porque todos passaram a conviver, ou as condições de convivência dessas pessoas e toda a situação que a gente vive da pandemia, digamos assim, fez com que essas pessoas tivessem alterações no comportamento e isso veio a acontecer? Vamos lá. Primeiro, corroborando um pouco do que a doutora Ana Lígia falou, eu peguei um dado aqui da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal, fazendo uma comparação do primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2019. Então, os aumentos entre janeiro e abril foram de 14,1%, sendo que o mês de abril, aquele mês logo, um pouco antes da pandemia, naquele período da pandemia, ele sozinho representou 37,6%. Então, um aumento bem expressivo e vai na direção do que a doutora apontou, de que o convívio forçado, vamos chamar assim, nesse momento, gerou um aumento. Só que, talvez divergindo um pouco do que a doutora falou, eu penso que os elementos não se configuram tanto na linha da tendência, a tendência A, uma predisposição A, para mim, eu estou falando de um campo mais dentro da psicodinâmica, de uma perspectiva um pouco mais psicanalítica do processo de entendimento das relações humanas, pensar que eu escuto muito isso como sintomas sociais, sintomas que refletem, inclusive, a natureza machista e misógina da nossa cultura, onde a mulher é considerada, por muitos, em muitas situações, um objeto, e um objeto a ser possuído. E uma posse que é da ordem irracional, nesse sentido. E aí, isso também se reflete nas configurações relacionais. E aí, em parte, a gente vai ter esse discurso de que, aprendi a descobrir minha família. Eu escuto como sintoma, novamente, isso, porque a família é o lugar que a gente cresce, em tese, deveríamos conhecê-la desde então, Então, é curioso quando a gente só passa a conhecer a partir de um evento muito extremo, que é a pandemia, enquanto ruptura social, apontou nesse sentido. Então, eu fico curioso. Então, até que ponto a gente está também se isolando dentro das nossas casas? E se forem casas imensas, esse isolamento ainda é mais efetivo, Fico no meu... E aí, a gente começa a pensar de que nós nos desacostumamos a estar com o outro, a empatizar e a, de fato, se organizar diante do outro. E aí eu pego um casamento, uma união, seja de que ordem for, seja heteroafetiva ou homoafetiva, ou em que configuração ela aconteça. Se essas pessoas estão num contrato social, onde o afeto inexiste, o afeto inexistindo, não vai haver respeito. E isso é a antessala da violência, é a antessala da posse, é a antessala da distorção, dessa configuração. E aí eu entro nos 3 pontos que eu acho que são importantes a partir daí, a partir dessa análise. Primeiro que a gente vive um momento de uma importante necessidade de se
reconhecer novamente enquanto sociedade, o que é que nos liga. Porque, assim, o que a gente discorda está claro. Todo mundo tem o que discordar do outro, tem o que afastar o outro, né? Tem o que não gosta do outro. Né? Tá? E a gente tem sido cada vez mais possível dizer isso, o que eu não gosto no outro. Mas a gente tem ainda uma extrema dificuldade de dizer o que é que me aproxima do outro, o que é que me liga para o outro, que cola social é essa, né, que me mantém preso à ideia de sociedade, né, atrelado a isso, a ideia de sociedade, de família, de federação, de país, de tudo isso. E isso me parece tem se dissolvido numa velocidade que me preocupa. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Isso é importante, Rodrigo, porque há muitos aspectos, como você disse, para as pessoas discordarem umas das outras, né? Seja dentro da célula da família, na comunidade, no bairro, na nação, né? Então, é muito importante, como você disse, realmente procurar o que é que nos une, ou o que é que pode nos unir, já que tem tanta coisa que faz com que a gente possa se discordar e se separar, e até atritar e brigar, né? Sim. E eu não digo isso numa perspectiva ingênua, sabe, Robson? Não é passar pano, não é negar as gravidades que existem em certos discursos, né? No discurso radical, no discurso de violência, no discurso de ódio, de racismo, de misoginia, né? de LGBTfobia, de tudo que está inserido. Ou seja, um discurso fascista, em última essência. Né? O que é que tá? É um discurso que nega a ciência e os avanços, né? Ou seja, não adianta eu estar aqui, a doutora Ana está do outro lado, você aqui tentando construir algo a partir de perspectivas científicas e um discurso que é baseado em nada, né, em achismos, né, ecoando com uma velocidade imensa. Né, e aí me leva ao segundo ponto, né, que a gente tem tido um prejuízo enorme da nossa capacidade crítica. Né, porque é entendido a crítica como algo ruim. Mas a crítica é eu pensar sobre algo e me desdobrar sobre aquilo. Então, seja algo que eu concordo, seja algo que eu discordo, é preciso existir a crítica. Né? Um dos marcadores de sanidade mental é o juízo crítico preservado. Né? Com certeza. E aí, assim, se a gente amplia isso de juízo começar crítico... da própria autocrítica, no caso, sim, né? Sim, tudo começa... quer dizer, começa não, são paralelos, né? É a nossa psique individual e essa psique coletiva, né, que se comunica, né, nesse sentido. Então, assim, acho que esse é um outro ponto. A gente tem ficado cada vez mais arredio a uma perspectiva crítica, né, de pensar criticamente os processos, né, afetivos, sociais e como é mesmo... e da ordem relacional, né, enquanto pessoa, enquanto sociedade. E o terceiro ponto é o momento em que isso acontece, ou seja, essa precipitação, o nosso país já vinha nesse distanciamento. Né? A pandemia agrava, porque ela aloca em pequenos espaços, e ela tem duas funções, né? Ela tem duas características. Ela aloca as pessoas em espaços reduzidos de convívio, né? Ou isolados em outro momento, e por outro, elimina a possibilidade, por uma questão sanitária, da manifestação pública. Né? Então, a gente perde, né? Seja a manifestação pública de lazer, né? De reivindicar, seja do que for, de que ordem for. Então, isso, durante um período curto, a gente consegue suportar. Né? Então, por exemplo, no começo da pandemia, que o lockdown ele era passível de um manejo melhor, né? Não foi realizada com o tempo. E aí a gente ficou com semi-lockdowns ou lockdowns imaginários durante todo o período. Então, assim, essa privação, né, do contato e do contínuo social é muito prejudicial à saúde humana, à saúde psíquica humana, porque somos um animal relacional, um animal social, em essência. Né? O nosso cérebro é aparatado para essa perspectiva. Né? Sem dúvida. Então, só finalizando, então, aí acho que a gente tem esse ponto, né? Ou seja, esse prejuízo, né, do contato, que alongado, né, nos torna muito ariscos a outras recomendações. Daí que hoje as orientações são muito facilmente burladas, né, das orientações na direção, né, de uma saúde coletiva e sanitária coletiva. Muito bem. Agora eu gostaria de ouvir tanto da doutora Ana Lígia, médica psiquiatra, como também do Rodrigo Oliveira, psicólogo. Gostaria de ouvir de cada um, por exemplo, como lidar com os principais transtornos, né, que acabam
precipitando ou se agravando nesse contexto de pandemia, seja, por exemplo, com a ansiedade, com a depressão, com o estresse. Ou seja, eu queria que vocês pudessem compartilhar conosco nesse momento sobre o que é que cada um pode fazer, né, para se precaver, para tentar passar melhor por essa situação, para sofrer menos, para tentar, enfim, se cuidar melhor diante de tudo isso, né? Começando com a doutora Ana Lígia. Olha, começamos relembrando o conceito de saúde, né? Então, o conceito de saúde não é apenas a ausência de doença, né? Mas esse bem-estar físico, mental e social. O Rodrigo bem colocou nessa esfera mais ampla, que o tempo não nos permite, e vamos focar mais na questão do direcionamento da pandemia, né? Então, dentro desse contexto pandemia, o que observamos, como falamos há pouco, esse crescimento da ansiedade, do medo, da insegurança, né? Predomina. O que eu posso fazer, né? Temos dois caminhos, o individual, a busca individual, o autoconhecimento, buscar ajuda de profissionais, e o coletivo. Aí a saúde mental, a equipe, saúde mental, pensar neste coletivo, porque muitas vezes também não vai adiantar, neste contexto, tratar só o individual e eu não tenho uma proposta para o coletivo. Rodrigo bem colocou, nós temos problemas de anos, não vamos nos ter nessa rede, né? Mas o que pensa e o que prega até a organização, a OMS e a Pan-Americana. Esse tratamento individualizado para os mais fragilizados, para aqueles que, por predisposição genética, por questões momentâneas, recebe esse impacto de forma mais forte, necessita da ajuda do psiquiatra, do psicólogo, né, do terapeuta ocupacional, dessa equipe multidisciplinar. Como também na sua vida, colocar dentro do possível a prática de uma vida saudável, que não é coisa do outro mundo, é aquilo que a gente vem dizendo há anos. A alimentação saudável, a atividade física, hoje aconselhamos ao ar livre, a prática de meditação, né, e outras práticas que lhe ajudem, que você encontre, não é receita de bolo, você tem que encontrar aquilo que te faz bem. Mas me preocupa a forma coletiva, né? Porque a saúde mental precisa organizar esse amparo, esse acolhimento, desde o acolhimento ao tratamento e ao retorno à sociedade. Essa pessoa que, vamos pensar nessa pessoa produtiva, que até ontem ele tinha seu comércio, que vamos dizer, foram mais abalados, o comércio, o turismo, né? O que trabalhava com lazer, essa pessoa até ontem tinha uma vida estabilizada, né? E hoje, não tenho. Aí ele já tem seus componentes pessoais, que a gente chama individuais, genéticos. Diz Claude, aí o quadro. Ele tem que ser acolhido, ele tem que ser restaurado na sociedade, novamente, né? E aí é onde está a nossa preocupação quanto sociedade brasileira, sociedade Rio Grande de Psiquiatria e a saúde mental no todo. Nossa rede já era frágil. E agora? Né? Essa capacitação é fundamental, não só para os profissionais de saúde mental, mas para todos os profissionais. Eu acho que o tema saúde mental vai precisar ganhar o patamar que se conseguiu com o diabético e com o hipertenso, né? Antes, eu que tenho mais idade, era difícil falar de hipertensão, de diabetes. Hoje, se você chega num médico, numa UPA, com a enfermeira, com o agente de saúde, a primeira preocupação dele é ver se você tem hipertensão ou é diabético, não é verdade? Então, saúde mental tem que chegar nesse nível. Não adianta ficar só entre a gente profissionais, né? Tem que chegar, tem que pensar, falar com naturalidade, né? E saber onde indicar. Você, vamos dizer, você tem um amigo que está passando uma dificuldade na área emocional. Aonde eu levo? Onde começa a rede? Sabemos, sim, que a UBS é a porta de entrada do SUS, mas esse fluxograma precisa estar bem claro para toda a sociedade, entende? Então, acho que a minha preocupação, e deixo aqui minha fala, nesse sentido, olhar o individual é importante, sim, porque eu posso ajudar o outro, mas devemos ter esse olhar macro para essa rede como um todo, para esse sofrimento coletivo que nós nos encontramos. E esse acolhimento que certamente deve começar dentro de casa, principalmente, né? Uns tentando compreender os outros.
E eu pergunto agora ao Rodrigo Oliveira, psicólogo, né, já caminhando para a gente finalizar a entrevista, qual é a sua, digamos assim, o que é que você pode compartilhar conosco sobre pelo menos 3 pontos, por exemplo, do que fazer diante disso que a gente está vivendo? O que é que a gente pode fazer para superar, para passar melhor ou menos pior por tantas dificuldades? Eu vou começar trazendo o conceito, um conceito atualizado de saúde, né, mental, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que aí amplia, que define, né, saúde como um estado de bem-estar do qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Porque desse conceito eu extraio os pontos que eu quero elencar aqui, né? Tanto no âmbito do indivíduo, que eu acho que aí esse conceito ele é um pouco mais amarrado, né? E aí eu estou admitindo, claro, que esse indivíduo está se alimentando bem, que ele não passa fome, né? E que esse indivíduo está morando em condições dignas, que ele não passa frio, que ele não está dormindo no relento, que ele não está sem teto, tá? Eu estou partindo desse princípio, porque... Isso lembra muito a linha de raciocínio da Sociedade dos Indivíduos de Norbert Elias. Sim, né? Porque assim, a gente precisa sempre colocar daí, porque senão a gente passa a falsa ideia de que saúde está ao alcance de todos. Não está, porque ela é um dever do Estado essa promoção, né? Enquanto houver Estado, esse é o dever dele, né? Por mais que alguns estados queiram se abster, né, desse lugar. Mas vamos lá. Então, nesse considerando, né, a partir desse considerando dessas questões, então, vão entrar, sim, você buscar, dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto econômico, dentro do seu contexto pessoal, ver o que é possível de você estar resgatando ou preservando, né? Preservando espaços seguros, onde você possa falar sobre o que você está sentindo, né? Espaços seguros para práticas físicas dentro do que do limite da possibilidade sanitária, dentro do limite da possibilidade do seu corpo, né? Já a atividade física, como é importante também para a questão mental, né? Exato, né? Que não seja correr da polícia, né? Por um motivo ou outro, né? Como é muito comum no nosso país, a violência policial, né? Enfim, mas pensar nessa questão, né? E adequando ao contexto, né? Nessa perspectiva, a caminhada é um dos mais indicados, porém, até a caminhada nesse momento, ela está restrita, né? Porque é um indivíduo que está em trânsito. Então, ele pode se expor, né, ou acabar expondo alguém, né, ao coronavírus. Então, é preciso pensar o que pode fazer. Para isso, né, a gente vai precisar acessar a rede de saúde, né? E a rede de saúde, ela está em tese, né? A saúde como um todo do nosso país, ela está muito fragilizada e vem sofrendo ataques contínuos. Só o recorte agora, né, da PEC que quer desvincular alguns valores da saúde e da educação do nosso país, o que é gravíssimo, se acontecer. Mas, enfim, nessa direção, a gente vai precisar pensar que, para os casos agudos, né, de um evento agudo de crise, né, da saúde psíquica, né, as UPAs são esse lugar que você direciona essa primeira entrada. As UPAs, elas vão, né, as unidades de pronto atendimento, elas vão direcionar para o nível de ação necessária. Se vai para o hospital, se vai para a rede CAPS, se vai para casa, né, teve cuidado ali, depois já pode ir para casa, ou seja, tudo isso vai ser repensado. E aí a gente leva ao ponto seguinte, né? A rede CAPS, ela tá no momento limitada porque os próprios CAPS estão no momento de restrição, né, de suas atividades em função da própria situação de pandemia. Então, a saúde solicita alguns dispositivos e esses mesmos dispositivos não estão plenamente funcionais. Até os hospitais estão restritos mesmo nessa frequência, o que gera um problema a ser solucionado ainda, né, para os entes do Estado, do Executivo e do Legislativo discutirem com isso, com a devida assessoria da comunidade científica, para se pensar as melhores perspectivas nesse cuidado, né? Na nossa experiência do hospital universitário, a gente tem conseguido avanços nisso, né? Há uma ação tanto no internamento como na rede ambulatorial, né? Somado a isso, os aparatos sociais também, né? Praças públicas, centros de convivência, são dispositivos sociais que deveriam funcionar a favor da comunidade como espaços seguros, né, para a prática de lazer, para a prática de descoberta de habilidades, né?
já que outras estão severamente comprometidas, né? Então, a gente ou seja, é buscar a melhor forma de você produzir e estar na sociedade, considerando todas as limitações que vivemos nesse momento. Porque para depois, né, que passar, porque há de passar, né, há um custo muito grave, há um custo muito grande de vidas, é verdade, mas há de passar, né? A gente está nesse momento muito grave, porém, normalizando isso, é que a gente não perca de linha a discussão, não perca de foco a discussão desses aparatos de saúde que precisam ser reativados. Por exemplo, nós temos uma cidade que não tem, por exemplo, a arte pública, né? Os teatros estão fechados, né, sem perspectiva de abrir, bibliotecas não funcionam. Então, assim, que espaço, ou seja, esses espaços são espaços de troca, são espaços de socialização, são espaços de sanidade mental, né? Por exemplo, a cultura, a leitura, né, a arte como um todo, é um espaço de garantia de sanidade. E a gente está privando, né, já vinha privando, e continuaremos privando, possivelmente, nossos jovens e adultos e idosos, né, a esse acesso. Então, assim, não há mágica ao se pensar saúde mental. Não vai ter fórmula mágica, a ideia não é trazer uma receita de bolo, né, como já foi dito pelo doutor Ana Lígia, não há receita de bolo, quem está vendendo receita de bolo está fazendo um papel equivocado, tá certo? Então a gente precisa pensar nas singularidades de cada território, nas singularidades de cada condição, de cada situação, e, claro, sem perder de vistas o lugar que o Estado tem, né, o Estado de Bem-Estar Social brasileiro tem nessa as suas responsabilidades nesse contexto, e nós, enquanto cidadãos, também, os nossos deveres e direitos nesse contexto. Daí tentar sobreviver da melhor maneira possível, buscando as melhores situações, né, que garantam e mantenham a nossa dignidade. Sem dúvida. Bom, eu quero agradecer a participação da doutora Ana Lígia e do Rodrigo Oliveira. Deixo um momento final para as despedidas de cada um, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Obrigado, doutora Ana Lígia. Obrigado. Só quero deixar minha palavra final de otimismo, né? A questão assim, vamos fazer nossa parte, vamos ser responsável por nós e pelo outro, né? Então, assim, essa questão do amor próximo nunca foi tão verdadeira, né? Precisamos amar o próximo como amamos a nós. Então, isso é verdade. Então, na hora que eu respeito uma norma, na hora que eu me preocupo com o meu vizinho que está isolado, que é idoso, na hora que eu entendo como fazer com aquele jovem que não aguenta mais o isolamento, eu estou contribuindo. São pequenas ações que vão se formando e aí pode sim chegar a todos. Vamos ter calma, concordo com o Rodrigo, vai passar às custas de muito sofrimento, mas há de passar, há de vir dias melhores, e principalmente tirarmos uma lição, ver o quanto é importante a saúde, né? O quanto é um bem precioso a saúde. Para isso, precisamos trabalhar por uma rede, realmente um SUS, que já nós temos um bom sistema, mas que realmente chegue principalmente às comunidades, às pessoas de mais vulnerabilidade. Muito obrigada em meu nome, mais uma vez, em nome da associação. Foi um momento, acho que teríamos a tarde toda, eu gosto de conversar, teríamos a tarde toda, mas entendo que o tempo e nossas obrigações não permitem. Muito obrigada, Rodrigo, pela companhia, obrigada, Robson. Então, a todos os telespectadores, muito obrigada. Obrigado também, Rodrigo. Novamente agradecer a oportunidade de poder estar conversando, falando sobre essa produção de saúde mental, que é sempre um tema muito importante e caro para mim, de falar sobre isso. A gente vê, assim, para a gente que está nesse meio, a gente se empolga, né? A gente ficaria, de fato, muito mais tempo aqui, há muito mais a dizer, porque há muito mais a dizer, há muito mais a se reconhecer nesse campo da saúde, mas é isso, acho que é o momento da gente se empatizar, né? Voltar a estimular a nossa empatia, né? Acho que não é momento da gente se desligar do outro, é um momento de voltar, assim, quer dizer, voltar não, de cuidar, manter a importância que a gente tem no outro e nos pensar, né, de maneira muito, muito precisa, né, do que nós queremos, né, para o nosso futuro enquanto país, enquanto pessoas, né, nesse contexto, que é grave. A gente também não pode tirar a gravidade do que está acontecendo, né? Pessoas perderam familiares, pessoas perderam vidas nesse contexto, profissionais de saúde, né, pessoas que não são da saúde, ou seja, o que está acontecendo ainda é muito grave, exige muito cuidado, vamos ficar atentos às orientações sociais, sanitárias, tá? E aí, acho que é importante também que nunca, talvez em muito tempo no nosso país, a gente não estava tão voltado para a importância do discurso científico, né? Ciência, ela salva, ela não mata,
tá? Ela pode até ser usada para o mal, mas a boa ciência, a ciência de verdade, ela produz vida, ela produz cuidado. E é isso. Muito bem. O que mata é cloroquina, ivermectina e negacionismo, né? Muito bem. Exato, e negacionismo. Muito obrigado pela presença de todos vocês.